E galera do canal Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, a análise semanal, meus queridos. Vamos atualizar vocês aí do que aconteceu durante essa semana que movimentou o mercado e que possivelmente também vai movimentar o mercado na semana seguinte. E eu tô aqui com meu caderninho de anotações para falar com vocês do seguinte. Primeiro, sobre o tema da análise, que foi a principal notícia para os mercados internacionais durante essa semana. Foi o CPI americano? Foi a crise na Europa? Também, mas a principal notícia que eu levo em consideração é o The Merge. Pois é, a atualização na Ethereum ocorreu na última quinta-feira e eu vou comentar isso aqui hoje com vocês para a gente entender um pouco de como funciona essa atualização, o que é que foi o que aconteceu, quais são as principais influências que isso tem para o mercado. Então fica até o final desse vídeo. E outra, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque todos os domingos eu faço uma análise semanal introduzindo primeiro uma questão fundamentalista, né, sobre o mercado e depois eu passo para análise gráfica, análise técnica e possíveis movimentações que o preço dos ativos podem fazer. Isso para os principais ativos, tanto Forex quanto cripto. Vamos começar o primeiro, é o Demerge, né? A gente teve a atualização do Demerge, que inclusive eu já tinha comentado sobre essa atualização há um tempão atrás, tanto aqui no canal quanto em palestras, né? Eu fui numa palestra lá no Rio de Janeiro, onde eu fui falar justamente sobre essa correlação entre blockchain e sustentabilidade. O tema da minha palestra foi blockchain, metaverso e sustentabilidade. Inclusive, essa palestra está disponível na íntegra aqui no canal, se vocês quiserem assistir. O Demerge, ele foi a atualização do sistema de validação da blockchain da Ethereum, né? A blockchain da Ethereum utilizava um sistema de validação chamado POW, tipo Proof of Work, que significa prova de trabalho. E esse sistema de validação, ele utiliza hardwares, tá ligado? Equipamentos tecnológicos que possibilitam os validadores, os mineradores da Ethereum utilizar esses hardwares para validar os blocos, as transações e tudo que é feito dentro da Ethereum. No processo de validação da Ethereum, a gente tinha um consumo de energia muito grande. Eu vou falar muito grande entre aspas, eu já explico. Mas foi um dos principais motivos que fez o Vitalik Buterin adotar um novo sistema de validação para Ethereum que se chama Proof of Stake, POS, que significa, na prática, uma prova de validação. Então, ao contrário do Proof of Work, o Proof of Stake ele não necessita de hardware, desses equipamentos tecnológicos que o POW precisa para fazer a validação. A validação dentro do POW é um sistema meio que na nuvem. Né? A gente que está no mercado cripto há um tempo já entende como é que funciona o Proof of Stake, mas tem pessoas que certamente não entendem como é que funciona. Então, a validação dos blocos da Ethereum, da blockchain da Ethereum, agora são feitas pelas pessoas que têm Ethereum nas suas carteiras e decidem colocar elas em staking. A partir do momento que você coloca ela em stake, você tem agora um sistema de consenso para validar as novas transações. E justamente por isso, por ser um sistema que é feito dentro da nuvem, a gente não tem tanto consumo de energia quanto tem no POW. Então foi basicamente isso que aconteceu na blockchain da Ethereum. E foi um processo muito delicado de ser feito, né? Dentro da comunidade cripto, a gente inclusive comentou sobre isso, que era tipo você trocar a turbina de um avião em movimento, tá ligado? Porque a Ethereum não parou, tá ligado? Para fazer essa atualização, a Ethereum não parou. O Vitalik não foi lá e parou a Ethereum, atualizou, fazendo justamente essa analogia do avião. Quando a turbina tá dando defeito, se não cair, você vai lá, pousa o avião, chegou no aeroporto, vai lá, conserta, bota a turbina, depois bota para voar de novo. Não. É basicamente como se o avião tivesse no ar, a turbina tivesse quebrado, entre aspas, quebrada, a turbina tivesse dando defeito, você trocasse aquela turbina. E foi basicamente isso que aconteceu, e por isso era um processo tão delicado de ser feito, porque a Ethereum não poderia parar durante o processo de troca de POW para POS, tá ligado? E foi uma coisa bem massa de se acompanhar, porque foi mais ou menos assim, para tentar exemplificar para vocês. Tem a blockchain da Ethereum, né? Então a chain, que é a corrente, ela vai passando e validando os blocos. Então a chain vai, passa pelos blocos. Só que tinha um determinado bloco na chain da Ethereum que continha essa atualização para POS. Então, a partir do momento a chain veio pelos blocos, tá ligado? Validou POW, 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 chegou num bloco X, que eu não vou lembrar o
número específico do bloco que era que estava a atualização para POS, mas a partir desse bloco, quando a Chain chegou nesse bloco, toda a validação a partir desse bloco agora é feita em POS. Sem dúvidas, foi uma coisa muito maravilhosa de se ver, inclusive para mim, particularmente, que acompanho esse mercado cripto há um tempão. Então, todas essas novas tecnologias e disrupções de um próprio sistema disruptivo é muito empolgante, para ser bem sincero. Tá ligado? Mas eu queria comentar justamente isso, o sucesso que teve a atualização da Ethereum de POW para POS, tá ligado? Porque foi contra tudo e contra todos, eles conseguiam fazer que a atualização fosse bem leve, tá ligado? A gente não viu um impacto tão significativo assim no funcionamento da Ethereum por si só durante o processo do demerge, né? Diversas pessoas criticavam falando que ia cair o sistema, que ia parar a Ethereum e que a Ethereum já era e que não sei o quê. Eu queria comentar justamente isso com vocês também, porque eu fiquei bem chateado de ver muitas pessoas, inclusive muitos influenciadores do mercado cripto, muitos produtores de conteúdo, meio que torcendo para que desse errado a atualização da Ethereum. E eu acho isso um bagulho muito feioso, tá ligado? Eu acho isso um bagulho muito feioso. Eu acho que se você tá dentro de uma comunidade, você não tem que torcer contra a sua comunidade, tá ligado? Só porque ela tá fazendo uma coisa que em tese você não gosta. E é uma coisa muito interessante se falar, porque o Vitalik Buterin não é burro, tá ligado? Ele pode ser tudo, mas ele não é burro. Nem ele, nem os outros desenvolvedores da Ethereum. Eles não são burros para fazer isso e travar. Foi vários anos de estudo, vários testes e mais testes para que tudo acontecesse como aconteceu de fato. Uma transição bem suave para esse sistema. Então acho que a gente tem que levar isso em consideração. Acho que quando a gente vê novas disrupções dentro de um sistema que já é disruptivo, a gente tem que estar adepto a essas mudanças, né? A gente tem que buscar entender se aquilo vai ser de fato ruim para o ecossistema ou se aquilo vai ser bom para o ecossistema. Mas, enfim, partindo para a parte prática agora, né? Quais consequências reais isso teve na blockchain do Ethereum? E aqui vem a grande sacada do Vitalik Buterin. A gente teve uma redução no consumo de energia na blockchain do Ethereum de 99,9%. Estão ligados o que é isso? Do dia para a noite, praticamente, a blockchain do Ethereum passou a consumir 99,9% menos de energia. Parou de consumir 99,9% de energia, pô. Tá ligado? E os caras não entendem quanto isso é, porra, isso é revolucionário, tá ligado? Isso é revolucionário para um sistema. A gente deu uma tapa na cara de muita gente que criticava a Ethereum por isso. Inclusive, isso foi um dos meus temas na palestra que eu abordei, que é justamente o consumo de energia, a questão de crise climática. A gente sabe que crise climática é um problema real, tá ligado? É um problema real. Só que as pessoas pintam muitas vezes o Bitcoin, a Ethereum, as criptomoedas e o sistema blockchain de uma forma geral como inimigos e que agravam ainda mais a mudança climática. Meu Deus, eu até citei o exemplo do Bill Gates lá na palestra que ele fala que o Bitcoin é um grande consumidor de energia. E assim, a gente sabe que o problema da crise climática não está no Bitcoin, não está na Ethereum, tá ligado? A gente sabe onde está de fato esses problemas e a gente pode ver inclusive sobre tudo que está acontecendo na Europa agora, mas enfim, isso é tema para depois. A gente sabe quem é o real culpado, sabe que não são os criptoativos. Eu até fiz um questionamento durante a palestra que se consumo de energia é ou não um problema, né? Eu perguntei, consumo de energia é um problema? Levanta a mão quem acha. Diversas pessoas levantaram a mão, alegando que consumo de energia era um problema. E depois eu questionei de novo. Consumo de energia solar é um problema? Consumo de energia eólica é um problema? Consumo de energia hidroelétrica é um problema? Né? Então as pessoas começaram a se questionar justamente isso. Se o problema estava no consumo ou se o problema estava na fonte de energia que era consumida. E se a gente for olhar isso para a rede do Bitcoin, inclusive eu mostrei, cerca de 70% da energia consumida pelos mineradores do Bitcoin são energias renováveis, energias sustentáveis, porque são mais baratas. Ligado? Os mineradores também não são burros, eles não vão querer usar energia cara, eles vão usar energia barata. E energia barata é energia sustentável, tá ligado? Mas enfim, a gente teve 99,9% de redução do consumo de energia da blockchain do Ethereum, calando todo mundo que estava contra o ativo.
E principalmente, e daí eu entro no ponto que o Vitalik Buterin não é burro, a gente tá com uma tendência muito alta das questões ESG e a gente tem fundos grandes como a BlackRock, tá ligado? Instituições grandes financeiras como a BlackRock que gerencia mais de 10 trilhões de capital, mano, tá ligado? Imagine parte desse dinheiro entrando na Ethereum, porque a Ethereum agora é um ativo ESG. As pessoas pensam, ficam se questionando muito sobre as consequências. Ah, negativas, negativas. Foca no bom, porra. Tá ligado? Foca no bom. Foca no bom, foca em quanto capital vai entrar, justamente por isso. Mas enfim, outro ponto também, que eu acho que foi um dos pontos que mais me deixou feliz também, e eu acho que a comunidade da Ethereum também ficou bem feliz com isso, foi a redução na emissão, ou seja, na oferta de Ethereum. A gente teve um corte na oferta de Ethereum agora de 90%, cerca de 90%. Isso vai causar praticamente uma deflação, acho que de 2%, cerca de 2% ao ano, praticamente. Então a Ethereum agora ela vai começar a se tornar um ativo deflacionário, porque a gente não vai ter aquela validação excessiva feita por hardware. A gente vai ter uma validação, um processo de validação mais complexo, né, que vai ser em Proof of Stake, Ethereum. A gente sabe quando a oferta é reduzida por uma demanda estável, uma demanda crescente, a tendência do ativo no longo prazo é se valorizar cada vez mais. Mas enfim, eu acho que esses são os pontos que eu tinha para falar sobre o The Merge. Outra coisa, o The Merge foi um sucesso. Até agora isso é inquestionável. E é justamente esse o problema. Até agora, a gente não sabe as consequências reais que isso vai ser para o ativo, os impactos significativos que isso pode ter com o decorrer do desenvolvimento da rede, por exemplo. Então vamos torcer, né, para que esses impactos sejam mínimos possíveis e que a gente não tenha nenhuma complicação nesse processo. Porque uma quebra do sistema da Ethereum iria prejudicar muito o ecossistema cripto como um todo, né? A gente tem, por exemplo, a maioria das moedas hoje elas rodam em Ethereum, né, na blockchain da Ethereum. Elas surgem a partir da blockchain do Ethereum. A gente tem um sistema de metaverso, NFTs e DeFi construído em cima da Ethereum. Então vamos torcer para o ecossistema ele se manter durante esse período e torcer também para que ele se desenvolva sem nenhum déficit significativo para o desenvolvimento de novas aplicações, né? Então, enfim, esse é o The Merge. Eu, sinceramente, minha opinião particular com relação a isso é que isso foi muito bom, tá ligado? Foi muito bom. A gente vê um sistema que é disruptivo se disruptando, a gente vê novas atualizações. Quando a gente pensa que já está tudo ok, a gente enxerga novas formas de poder melhorar o que já é bom, tá ligado? Então, sem dúvidas, foi uma atualização maravilhosa. Mas já ainda sobre esse ponto de energia, eu queria comentar com vocês sobre a Europa, né? Inclusive foi o tema da análise do mercado semanal do domingo passado, que é toda a crise energética que está acontecendo na Europa, agora pelo corte do gás da Rússia. Para quem não sabe, é bom assistir o vídeo, mas eu vou dar uma breve introdução. A Europa ela é muito dependente do gás russo, do gás natural da Rússia. E quando a gente fala do gás natural da Rússia, a gente está falando da energia na Europa. Então a gente teve um corte do gás da Rússia, acho que cerca, eu não sei se foi total, acredito que cerca de 80% a 90%, se eu não me engano, ainda tem alguns gasodutos funcionando e mandando para a Europa, mas enfim, foi um corte muito grave que prejudicou o sistema energético da Europa pelo lado da oferta, né? E é justamente isso que eu queria comentar, que essa crise energética lá na Europa é um conflito de oferta e demanda, tá ligado? Porque a demanda por energia, ela é constante, mano. A demanda por energia, ela é constante. E a oferta, ela foi cortada. E a mesma correlação a gente faz aqui. Quando a gente tem uma demanda muito grande para uma oferta que é cortada, o preço sobe. Então a gente viu o preço das energias. Eita, ficou mais escurinho aqui. Mas enfim, quando a gente viu a energia sendo cortada pelo Putin e a demanda seguindo por energia, a gente viu o preço das contas de energia na Europa aumentarem e as medidas que foram tomadas pela União Europeia para conter esse aumento foram absurdas, né? Eu tinha comentado já sobre isso no último vídeo, mas eles estão tentando conter outro lado. Como eu falei, um conflito de oferta e demanda. Então, como eles não têm como controlar a oferta da energia que vem do Putin, eles estão tentando controlar pelo lado da demanda, que é do povo da Europa. Então, controlar o consumo de energia
na União Europeia, eles estavam começando a taxar ainda mais as empresas que produzem energias locais, tá ligado? Então, pô, você já está tendo uma crise que é externa e você busca agravar essa crise dentro do seu próprio continente, é muito complicado esse bagulho. Isso está me deixando muito pessimista com o euro, inclusive, na análise do mercado domingo passado. Eu tinha falado justamente isso, que eu iria abrir vendas no euro e depois eu vou até mostrar para vocês como é que está indo essa operação. Abriu minha operação de venda no euro para quem não viu os vídeos anteriores. E tá indo muito bem, muito obrigado. Mas é bem complexo isso na Europa. Eu acho que é porque, para quem não viu também, isso foi devido às sanções econômicas que a Europa estava colocando em cima da Rússia. Mas enfim, são justamente essas questões que me deixam pessimista com o euro, tá ligado? Ó, só outro ponto que eu não tinha falado sobre Ethereum, porque vocês devem lembrar que eu fiz vendas em Ethereum. Inclusive, teve um vídeo aqui no canal que eu fiz uma análise pré merge, né? Fazendo uma operação de venda, uma especulação de venda, né? Uma análise de mercado que daria venda na Ethereum. E a venda foi sim bem sucedida. Isso não quer dizer que eu estava torcendo contra o ativo no longo prazo, não, hein? Só para vocês ficarem ligados. Só que ali no curto prazo eu entendia que os gráficos estavam mostrando uma posição muito boa de venda e por isso eu vendi o ativo naquele momento, mas a tendência longo prazo a gente sabe qual é que é. Mas enfim, ó, sobre a Europa, isso tem me deixado muito pessimista de fato. As medidas de curto prazo lá na Europa, sem dúvidas, vão acarretar consequências piores, sobretudo inflacionárias, no longo prazo lá no ambiente europeu, e por isso que eu estou muito confiável nas minhas vendas em euro, né? Fazer o quê? Outro dado importante para essa semana, agora já para encerrar essa parte da análise fundamentalista do mercado, foi os dados da CPI, que eu tinha comentado também sobre o CPI, né, que é o Consumer Price Index, que é uma medida de inflação lá nos Estados Unidos, com vocês. Eu tinha comentado isso na análise do mercado domingo passado. Por isso, ó, é importante, velho, não perde as análises de mercado, tá ligado? Assiste, mano. Porque tá tudo lá. Eu tô cantando o que tá acontecendo no mercado pra vocês e vocês não estão ligados. Então se inscreve também aqui no canal se não for inscrito, pô. Ó, o CPI, sim, o CPI. O CPI pegou muitos dos investidores desprevenidos, né? Porque a expectativa do mercado, de uma forma geral, era uma diminuição na inflação de 0,1%. E eu até falei, né? Isso no mundo de arco-íris, onde a tese do Jerome Powell, ele tá conseguindo conter a inflação nos Estados Unidos, se estivesse certa, a gente poderia ver uma recuperação dos índices americanos, etc. Acabou que isso não aconteceu. A gente teve um aumento de 0,1% na inflação, e não uma queda de 0,1%. Se a gente for olhar para o acumulado geral, a gente está com um déficit, se eu não me engano, na inflação americana de 0,1%, alguma coisa assim. Mas se a gente for olhar para a inflação atual, que eu acho que é o que mais importa, a gente está com um aumento de 0,1%. E foi o que de fato pegou os investidores desprevenidos que estavam esperando uma queda na inflação para esse mês anterior, que foi o que não aconteceu, né? E que acarretou também justamente na desvalorização do euro. Justamente nessa notícia o euro se desvalorizou, porque a gente entende que se a inflação ainda continua subindo nos Estados Unidos, já é provável que os Estados Unidos continuem aumentando a taxa de juros. E se eles aumentam a taxa de juros, eles, entre aspas, começam a atrair mais capital estrangeiro para dólar. Então, para quem está na Europa sofrendo com crise energética, que entende o fundamento por trás, que pode fazer com que o euro caia no longo prazo contra o dólar, eles começam a trocar euros por dólares. E o ativo euro-dólar, o famoso euro-USD, ele começa a se desvalorizar. E essa é a tendência que eu estou esperando para o mercado ainda para essa semana que vem, né? Eu tô posicionado desde o comecinho da semana no euro, né? Isso é até bom que o pessoal fala, porque, porra, esses caras que faz trade, esse day trade, faz operação no dia, mano, não é assim que funciona, tá ligado? Nem todas as operações que você abre num dia, ela vai fechar num dia. Isso é muito importante falar. Eu tô com essa operação aberta, acho que desde terça-feira, não, desde segunda-feira, se eu não me engano, a operação do euro, mas eu vou mostrar isso para vocês depois nos gráficos. Mas enfim, agora a gente termina essa parte da análise fundamentalista do mercado, a gente já abordou the merge, a gente já abordou a crise energética na Europa, a gente abordou agora o aumento da inflação
lá nos Estados Unidos, que já foi tema comentado nos vídeos anteriores de análise de mercado aqui no canal. E agora a gente vai passar por os gráficos, fazer uma análise gráfica do que pode acontecer nesse mercado lindo para a gente aproveitar e lucrar muito. Então vamos lá para a análise gráfica agora. Então vamos lá agora para a análise gráfica dos mercados. Como sempre, né? A primeira moeda que eu analiso aqui, na verdade, o primeiro índice é o índice do dólar americano, que é basicamente uma cesta de ativos que mostra a força do dólar em comparação com as outras moedas. E na semana passada eu tenho mostrado para vocês justamente esse ponto de interesse aqui que foi cheirado pelo dólar índice praticamente e teve essa movimentação de retração. E como eu sempre falo, o dólar índice ele é o ativo contrário ao euro USD. Então, se a gente tem valorização no dólar índice, a gente tem desvalorização no euro USD. Assim como a gente tem uma desvalorização no dólar índice, a gente tem uma valorização no euro USD. Eu, como tinha falado para vocês, por todas as questões fundamentalistas que estão acontecendo aí no mundo, acredito numa alta do dólar índice e uma queda do euro USD. Isso aqui está se mostrando no gráfico, né? A gente teve esse movimento de impulsão bem forte aqui no dólar índice e agora o dólar índice está fazendo um movimento de acumulação. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais claro, essa região aqui, e como sempre, né, gráfico de 4 horas inicialmente, porque eu estou fazendo análise para semana, né? Então a gente tá vendo essa região aqui, ó, de acumulação, formando um movimento que muitas pessoas chamam de bandeira, mas é basicamente uma movimentação de acumulação. E quando a gente tem uma movimentação nesse sentido de acumulação, é natural a gente ver um movimento de impulsão bem forte depois disso. Ah, Tony, para baixo ou para cima? Para cima, meus queridos, para cima. Até porque eu estou acreditando na valorização desse ativo, então não teria como pensar numa baixa aqui, né? Deixa eu só colocar no 15 minutos para a gente ter uma noção melhor de como está isso aqui. Olha esse movimento de acumulação, como está extenso. Olha isso. Eu acredito que a gente vai ver o seguinte aqui no dólar índice. A gente vai ver essa região daqui, ó, dos 110, 716 sendo rompida. Então eu acredito uma movimentação de alta aqui do dólar índice para as próximas semanas para romper esse topinho aqui, né, de estrutura anterior. Então eu estou acreditando nessa movimentação aqui para o dólar índice. Isso aqui é praticamente movimento de estrutura, como eu sempre falo para vocês, inclusive para quem não entende sobre estrutura de mercado, eu vou deixar o treinamento gratuito, 100% gratuito aqui na descrição. Eu falo também sobre estrutura de mercado e algumas das estratégias que eu utilizo para operar. Então aqui é basicamente um movimento de impulsão, retração, aqui ele está fazendo acumulação para fazer outro movimento de impulsão logo em seguida. E como eu falei, o dólar índice é o contrário do euro USD. Então vamos abrir aqui euro USD para a gente ver o que é que está acontecendo. Vamos lá. Pronto, aí na semana passada eu tinha mostrado a separação para vocês. Não tinha aberto ainda, né? A gente já faz uma atualização aqui. Não tinha aberto ainda, mas ele chegou de fato na região que eu esperava, como eu falei, 50% de Fibonacci, que é basicamente uma medida que a gente faz de 50% dessa movimentação aqui e vai dar um preço de retração, seguindo o movimento de estrutura gráfica, o movimento de impulsão, retração, para esperar outro movimento de impulsão, seguindo essa tendência de baixa que o euro está fazendo nos últimos dias, tá bom? E a gente tá vendo o mesmo movimento de acumulação que está acontecendo no dólar índice, acontecendo também aqui no euro USD. Se vocês viram os outros vídeos de análise de mercado que eu postei durante essa semana anterior, eu tenho mostrado que eu tinha aberto uma venda aqui no euro e eu fechei essa venda, porque eu estou esperando um movimento mais acentuado aqui ó, agora de retração no seguinte, pra gente, deixa eu só apagar aqui para vocês verem o que é que eu tô querendo mostrar. Cadê? Aqui. Tô esperando um movimento de retração mais acentuado aqui no euro. Eu espero que essa região de 50% aqui seja atingida lá pela zona do 1008, alguma coisa nesse sentido, até 1001. Eu tô abrindo vendas, se o preço, caso o preço chegue aqui nessa região, né? Caso não chegue, eu vou manter a minha venda inicial aqui no euro em cima, né? E o que é que eu espero de movimentação? Aqui, esse ponto aqui do 0,98 é o mesmo topo, né? Fazendo analogia lá do dólar índice que eu falei,
que provavelmente vai ser rompido. Então eu também espero que esse fundo, no caso aqui do EURUSD, ele seja rompido. Então a gente veria mais ou menos uma movimentação nesse sentido aqui, ó. Depois dessa acumulação a gente vai ter esse movimento de estrutura rompido e a gente pode ver mais estruturas para romper esse fundo aqui, ó. Essa base de preço até chegar lá no alvo, que é nos 95, 0,95 euros por dólar. Praticamente isso que eu estou esperando aqui para o USD. Caso ele não chegue na região que eu tenho mostrado de 1.08, 1.010, eu não vou abrir mais vendas, vou manter essa posição do jeito que ela tá. Outro ativo também é o GBP USD, que eu estou olhando para essa semana, porque eu tinha falado com vocês que eu estava esperando uma movimentação de rompimento dessa, na verdade, de reversão dessa estrutura de alta. E acabou que a gente não teve um movimento assim, tá ligado? O GBP continuou seguindo a tendência de baixa que ele está fazendo nos últimos tempos. Cadê? Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos lá. Aqui, pronto. Apagar isso aqui. Ele está seguindo essa tendência de baixa. Então eu não estou muito ligado no GBP USD. Por quê? Porque a estrutura que ele está mostrando agora não está sendo tão satisfatória quanto eu queria, né? Ele está praticamente despencando e eu não estou vendo uma possibilidade de retração agora para o GBP/USD. Outro ativo também é o ouro, XAU/USD. Vamos lá para o ouro, vamos dar uma olhada aqui no ouro. O ouro também ele está seguindo essa mesma tendência de baixa que os outros ativos que estão pareados com o dólar estão seguindo. Então eu vou seguir justamente essa tendência, a valorização do dólar índice. Então todas as moedas ou commodities que estão relacionados com o dólar, a tendência é que eles se desvalorizem, assim como o ouro. Eu tinha marcado anteriormente, não em vídeo, mas eu tinha marcado essa região de 50% aqui, ó, só apagar aqui para mostrar para vocês. Essa região aqui de 50% desse movimento, considerando essa região aqui o meu topo, para pegar esse movimento de retração, e acabou que eu nem peguei, tá ligado? Eu nem peguei esse movimento de retração. Então, pro ouro, eu espero quedas, vou abrir vendas, eu vou botar no gráfico menor, como no gráfico de 15 minutos, e esperar um movimento de rompimento de estruturas aqui. Seguinte, ó, aqui a gente teve o ponto onde o ouro tocou na região de Fibonacci. Deixa eu só traçar um retângulo aqui para ficar melhor de vocês enxergarem, pronto. Essa aqui é a Golden Zone Fibonacci. Inclusive, para quem não entende sobre estratégia de Golden Zone Fibonacci, também tá aí no link da descrição, no treinamento 100% gratuito, que você vai poder aprender a como utilizar essa estratégia. O certo seria eu ter aberto as vendas nessa região aqui, ó, 50%, com stop mais ou menos aqui, e seguindo as linhas de Fibonacci para buscar um alvo mais embaixo, rompendo as estruturas, assim como os outros ativos também mostram. Mas eu não peguei essa venda, então vou esperar mais um movimento de retração aqui do ouro. Caso ele volte a tocar nessa região de 50%, eu vou pensar novamente em abrir vendas. E daí eu já vou deixar uma ordem setada para assim que o preço atingir essa região, abrir uma posição de venda. Tá ligado? Caso isso não aconteça, eu vou esperar o preço se desenvolver, fazer alguma acumulação. Caso ele acumule nessa região que ele está, eu também vou buscar abrir vendas nessa região com stop mais ou menos na região dos 1.674. Mas enquanto isso não acontece, eu não farei nada no ouro. Mas no formato geral, estou esperando vendas no ouro, assim como no euro e assim como no GBP. E para encerrar essa parte da análise gráfica aqui, eu queria mostrar o seguinte para vocês: Ethereum. ETH, USD. Deixa eu ver qual foi o gráfico que eu tenho analisado com vocês. Deve estar aqui, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se foi essa marcação que eu tinha feito aqui. Como eu tinha falado para vocês no início dessa análise semanal, eu tinha mostrado num vídeo pré-The Merge essa região aqui que seria muito interessante para abrir vendas durante a madrugada. Foi justamente o que aconteceu. O preço chegou até essa região e despencou. E como eu tinha falado, quem não viu o vídeo, vale a pena dar uma olhada lá depois, porque eu falei basicamente o que ia acontecer aqui no movimento e aconteceu. Justamente também o rompimento dessa região de estruturas aqui no Ethereum. Eu falei, caso essa região fosse rompida, essa região dos 1.419, a gente poderia ver um derretimento ainda maior do ativo, e é isso que está acontecendo. Ele não me deu boas oportunidades de fazer vendas durante esse período, né, entre sexta e segunda-feira. Aqui nessa região, por exemplo, eu poderia ter feito uma venda para rompimento, né, nessa região aqui, mas eu preferi não fazer
porque ele ainda não tinha feito o rompimento. O que é que eu espero? Eu espero um movimento de retração aqui no Ethereum para poder buscar mais vendas, esperando uma desvalorização do ativo. Por quê? Justamente por causa do impacto do demerge e a valorização que a gente está tendo do dólar. Como eu falei, todas as moedas, pode ser até cripto ou não, que estão correlacionadas com o dólar, pode se desvalorizar por causa da valorização do dólar índice. É bem provável que a gente possa ver o Ethereum chegando nessa região aqui que eu estou de olho, que é dos $1.000. Caso o Ethereum ele rompa de fato todas essas estruturas aqui anteriores e vá buscar as regiões lá dos $1.000, vai ser um ponto muito importante, não para fazer trade curto, mas também para longo prazo, para abrir posições de compra para longo prazo em Ethereum. Então, para fazer novas posições aqui, eu vou esperar uma correção do ativo, né? Mais ou menos nesse sentido aqui, um movimento de correção para buscar abrir vendas nessa região, esperando um movimento maior de impulsão para desvalorização do ativo e quem sabe deixar o alvo lá nos $1.000 para pegar uma desvalorização boa aqui e lucrar muito. Meu stop estaria mais ou menos nessa formação de estrutura, seria algo mais ou menos nesse sentido, mas não tem como a gente saber até esse momento porque o preço ainda não fez nenhum movimento de retração. Mas enfim, é isso que eu estou olhando para os mercados durante essa semana. Estou esperando a valorização do dólar e uma desvalorização dos outros ativos que estão correlacionados com o dólar. Obviamente, isso pode me pegar na contramão, a gente pode ver uma desvalorização do dólar? Pode. Mas se eu começar a enxergar um movimento de desvalorização do dólar índice, por exemplo, DXY, se eu começar a enxergar um movimento de rompimento de estrutura do dólar índice para baixo, eu vou começar a enxergar valorização de euro, valorização de ouro, valorização de Bitcoin, valorização de GBP/USD, tá ligado? Então não vou me prender justamente a isso. Eu também vou ficar olhando para as notícias, né, durante a semana e também para o que os gráficos eles estão me falando. Se ele estiver mostrando um movimento de fraqueza dessa movimentação de alta do dólar índice em algum determinado ponto durante essa semana, eu vou virar a minha mão nas análises e fazer compras em outros ativos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise do mercado essa semana. Se gostou, curte, comenta e compartilha, tá ligado? E também não esquece de se inscrever no canal para ter acesso a todos os conteúdos de alto nível sobre o mercado financeiro e também receber em primeira mão as análises semanais. Tamo junto e é só o começo, pessoal. Falou!